A live de hoje é uma live super especial. A gente vai estar falando aqui sobre saúde mental, né? Como você pode fazer o seu TCC sem surtar, como a gente pode transformar essa jornada de elaboração do TCC numa jornada mais leve. E para isso, né, eu vou contar com o apoio de uma convidada super especial, que é a Thalita Vilas Boas. A Tá é uma psicóloga que super topou, né, abordar esse tema aqui com a gente hoje, tá? Então já compartilha essa live com outras pessoas, tá? Clica no aviãozinho aí, chama outras pessoas para vir para cá. Vai ser um bate-papo super agregador, tá? E a gente quer contribuir com vocês, né, para desmistificar essa questão da ansiedade. Eu andei fazendo umas pesquisas com vocês aqui nos stories mesmo, e eu recebi vários relatos, vários depoimentos de estudantes que chegam na última etapa da graduação, né, na última etapa do curso, e se sentem super ansiosos. Existem várias angústias, vários medos que envolvem a finalização do curso, incluindo, né, a etapa de elaboração do TCC, fora todas as outras responsabilidades que um final de curso, né, traz pra gente. Então, a gente quer trazer esses assuntos hoje. É super importante a gente estar discutindo sobre isso, né? A gente está trazendo informações relacionadas a esse tema, né? O que é a ansiedade, quais são os sintomas, como é que elas se manifestam. Talvez você se sente ansioso, mas não sabe como lidar com isso, e é isso que a gente vai ver, falar um pouco aqui hoje, tá? Então clica nesse aviãozinho, chama mais gente para participar da nossa live de hoje, que vai ser super incrível, tá? Eu vou chamar aqui a Thalita. Deixa eu ver. Aqui. Já apareceu aqui pra mim. Vou mandar ela e a gente vai começar esse bate-papo, tá bom? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live. Vamos falar sobre saúde mental. Boa noite, Tá? Boa noite, Jô. Tudo bom? Tudo jóia? E você? Tudo bem. Aqui tá tudo bem, tudo certinho. Tô super animada para falar sobre esse tema com essa galera, né? A gente que já passou por isso sabe como é difícil, como é uma fase mais complicada, mas se a gente conseguir se manter centrado, se a gente conseguir se conhecer um pouco e trabalhar alguns aspectos dentro da gente, a gente passa por essa fase com muita maestria, não só na nota, né, mas também internamente. Que massa. Bom, obrigada por ter aceitado esse convite. Muito bom ter você aqui. Se apresenta rapidinho para o pessoal te conhecer. A gente se conheceu, né, através de uma comunidade. Sim. Dentre essas possibilidades que o mundo digital tem nos proporcionado, né? Eu conheci a Tá dentro de uma comunidade e a gente chegou até aqui, né? Ela super topou a minha ideia e eu só tenho a agradecer. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Certo. Primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Espero que sejam todos bem animados, sem ansiedade. Eu sou a Thalita, como a Jo já falou, mas podem me chamar de Thalita, como a maioria das pessoas me chamam. Eu sou psicóloga, a minha linha terapêutica é a cognitivo-comportamental e também acoplada à aceitação e compromisso, né? Então, assim, a minha linha de trabalho é de que a gente precisa muito mais conhecer e aceitar quem nós somos, para que a gente possa lidar com as questões do nosso dia a dia. Flexibilidade psicológica, que é uma coisa que muitas vezes a gente não traz isso na nossa vida. A gente, por mais jovens que vocês sejam, imagino que a maioria aqui são mais novos do que eu e do que a Jo, né? Mas imagino eu que a gente tem aqui uma faixa etária um pouco mais nova e que a gente precisa trabalhar muito essa flexibilidade. Então, dentro da minha prática clínica, eu trabalho muito com essa vertente, de fazer com que a pessoa se empodere, vamos dizer assim, para que ela possa lidar com as questões que vão acontecer no nosso dia a dia, que ela possa lidar de uma forma muito mais tranquila, né? Não vou abrir aqui o currículo, porque senão vai ser uma coisa louca, mas assim, eu gosto muito de falar desse tema, gosto muito de falar com esse público. Eu fiz uma especialização em orientação profissional de carreira, foi a minha primeira especialização.
E, assim, eu sempre... Esse universo dos universitários, de saída de faculdade, disso de vida profissional dentro da sua área de formação, né? É uma coisa que, sim, que eu acho incrível e me encanta muito. Que legal, massa. Então, normalmente eu recebo muita mensagem assim no direct de desabafo mesmo, né? Os estudantes Uhum, que fase final, inclusive eu já até tinha lido alguns artigos sobre o tema e eu vi que, de acordo com os estudos, os estudantes que estão na fase final, né, de finalização do curso, eles apresentam sintomas e níveis de ansiedade, de estresse maiores do que os que entram, né, maiores do que os ingressantes. Então, uhum, existe pressão, como você falou, né, de você estar sendo inserido, está saindo, né, finalizando a graduação, está se inserindo no mercado de trabalho, né? E aí, junto com isso, tem todas as responsabilidades de finalização do curso, você conciliar o trabalho de conclusão de curso com as demais disciplinas, com a conclusão do estágio, às vezes é trabalho, família. E muitos alunos, eles têm essa impotência, né? Eles se sentem impotentes de conseguir dar conta de tudo e com isso começa, né, esses transtornos, né? Eu não sei se a gente pode chamar assim, você vai falar, né? Porque como é que a gente pode identificar, né? Quando que é ansiedade, quando que não é? Me explica um pouquinho, uhum. gente. É. A ansiedade, ela é uma... Todos nós temos ansiedade. Então, assim, nós, desde sempre, nosso corpo, ele é preparado para gerar ansiedade, porque é a ansiedade que nos previne dos perigos. Então, toda vez que a gente tem aqui, vou dar um exemplo, uma live, a gente fica com ansiedade de entrar, a gente fica com ansiedade de quantas pessoas vão aparecer, se vão ter algumas perguntas, enfim, a gente fica com um pouco de ansiedade em relação a isso. Então, essa ansiedade é aquela ansiedade normal, é a mesma ansiedade que às vezes vocês sentem antes de fazer uma apresentação, é a ansiedade que você vai sentir quando você for fazer a defesa do seu TCC. E isso é normal, isso é do nosso corpo. Isso a gente consegue, a gente lida muito bem, porque o nosso corpo é preparado para isso. Quando que a gente fala assim, essa ansiedade aqui você precisa começar a fazer uma intervenção, você precisa procurar, né, um profissional. É quando ela começa a apresentar sintomas comportamentais, sintomas emocionais, ou seja, se você está nesse processo de TCC e você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses que você não consegue dormir, aí é uma questão que você precisa dar uma atenção maior. Se você está sentindo taquicardia, se você sente muita sudorese, se você sente falta de apetite, se você sente dores que não tem muita explicação, não tem uma explicação, você não caiu, você não machucou, você não está doente, você está com todos os exames ok. Então, isso são questões que o nosso corpo ele começa a desregular. Eu sempre gosto de dar um exemplo para meio explicar um pouco sobre essa questão de estresse, ansiedade, que, né, o estresse, ele, quando a gente tem níveis de estresse, e quando a gente chega no nível, determinado nível de estresse, a gente pode desenvolver, sim, né, uma ansiedade. Eu gosto muito de utilizar esse exemplo. Pensa que o nosso corpo, ele é como se fosse uma orquestra. A orquestra, para que ela tenha uma sonoridade, para que ela funcione bem, tem que estar todo mundo no mesmo compasso. E assim são os nossos órgãos. Eles estão sempre no mesmo compasso. A partir do momento que uma pessoa da orquestra, ela desafina, ou ela sai do ritmo, tudo desregula, porque fica uma coisa meio estranha. Ninguém consegue se entender. Um toca de um lado, outro toca de outro, aí um tenta pegar o ritmo, aí o outro segura o ritmo, e assim também acontece com o nosso corpo. Ou seja, se a gente entra no nível de ansiedade muito elevado, o que é que vai acontecer? A gente vai desregular. E quando a gente desregula, o nosso corpo ele começa a ter sintomas. Né? Então, esses são os sintomas que geralmente a gente consegue enxergar, que a gente consegue evidenciar. E aí eu sempre falo que é o seguinte: você não precisa esperar chegar nesses sintomas, porque esses sintomas, inclusive, eles podem potencializar e pode gerar outras questões, né? Pode
inflar, vamos dizer assim, e gerar outros tipos de patologias, né, de transtornos e tudo mais piores. Porque quando a gente desregula, significa que o nosso corpo fala assim, olha, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de atenção. Mas quando você vai deixando passar, aí o que é que acontece? Ele vai se potencializando, porque ele vai acoplando com outras questões nossas. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Que muitas vezes você está no processo de TCC. Aí é aquela angústia, é aquela ansiedade, você não sabe o que vai fazer, você não sabe o tema e tem medo de ter que fazer. Geralmente isso acontece porque temos a tendência de ir deixando as coisas para o último momento, né? Então, assim, a procrastinação tem uma conta, tá, gente? A conta chega. Verdade. E então, às vezes a gente procrastina muito para começar, a gente não faz os ajustes que tem que fazer, a gente não pede as ajudas que a gente precisa pedir ao longo do processo. Eu não sei como é que tá agora, mas na época que eu me formei, a gente tinha mais ou menos uns 6 meses, né? Que era o último semestre inteiro para montar o TCC. E a maioria, e eu também me coloco nesse bolo aí, foi daquelas que assim, que resolveu fazer o TCC em 2 meses, 3 meses. Né? Então, é lógico que isso vai gerar uma sobrecarga no seu corpo, no seu emocional e tudo mais. Mas, esse é um processo que, sim, se você sente que é um processo de pressão, ou seja, uma ansiedade que está acontecendo, porque você está pressionado a fazer algo que você procrastinou, ok. Desregulou, tá sentindo alguma coisa, já começa a buscar algum tipo de orientação, começa a buscar algum tipo de ajuda, por quê? A ansiedade, eu até separei aqui para não esquecer, né? A ansiedade, a gente pode dizer assim, que ela tem três fases, né? Que é a fase aguda, né? Que ela é repentina, ela dá aquele pico, que geralmente é o que acontece, então, assim, é aquele pico de estresse que você tem quando você está prestes a tomar uma decisão importante, fazer alguma coisa importante, alguma coisa nesse sentido. É a de autolimitação, que ela vem, você fica um pouco, você fica alguns dias, talvez algumas semanas, e depois ela vai embora sozinha, que é mais ou menos o que eu geralmente enquadro a fase do TCC, quando ela não acopla com a outra questão que você tem emocional, e aí isso acarreta. E a terceira é a crônica, né? Que aí é quando fica um longo período e você não se afasta. E essa crônica, geralmente, a gente vem aqui com a lista, né? Porque a ansiedade, ela tem classificações dentro do DSM, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, transtorno de pânico, a síndrome do estresse pós-traumático, transtorno compulsivo obsessivo e as fobias específicas. Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer aqui, né? Para já dar a palavra para a Joana. Vamos prestar atenção quando o nosso corpo desregular. Deu indícios, essa é a hora de você começar a ligar o tique e o teco. Se perceber, né? Então, você acompanhar os sinais, né? Então, quer dizer Exatamente. que existe essa questão da ansiedade normal. Então, vamos normalizar a ansiedade, né? A gente não pode também ficar se martirizando ou, enfim, achando que tem alguma coisa errada porque a gente está se sentindo daquele jeito. A gente precisa aceitar. É isso, né? Então, exatamente. Eu sempre gosto de usar uma teoria que é assim, a teoria da cultura da felicidade. A gente vive muito nesse mundo onde a gente precisa estar o tempo todo feliz, onde as coisas precisam estar sempre bem, onde a gente não consegue lidar com as questões. Eu sempre dou um exemplo também. Eu sou uma pessoa que dá muitos exemplos, porque eu gosto de deixar bem didático em sessão também. Então, na sessão, eu estou sempre tentando trazer algumas analogias e para deixar bem didático. Mas, assim, muitas vezes a gente, desde criança, a gente não sabe lidar com as nossas questões e as nossas frustrações. Porque os nossos pais, na maior da boa vontade, sempre tentam proteger a gente dessas questões. Então, quando a maioria de vocês aqui, eu acho que isso deve ter sido com vocês, ou isso aconteceu comigo. Quando a gente é pequena, cai. Qual é a primeira coisa que os nossos pais geralmente falam quando cai? Levanta, menino, não chora não, passou, já sarou, coisa feia, não vai chorar, tal.
E a gente vai crescendo com esse mesmo pensamento, de que a gente não pode cair, a gente não pode chorar, a gente não pode se vulnerabilizar, a gente não pode se sentir triste. E isso vem dessa leva, desses últimos anos aí, dessa cultura da felicidade, que pede que o tempo inteiro nós estejamos bem. Então é lógico que você chegar numa fase do seu TCC e você falar assim, não estou me sentindo bem, não estou conseguindo, não estou dando conta, é um processo de você, se você falar isso, as pessoas, aí começa, né, a ruminação mental. As pessoas vão achar que eu sou fraca. As pessoas vão achar que eu não consigo. As pessoas vão achar que eu não dou conta. E você começa a trazer isso para dentro, não externalizar isso, e isso vai gerando o quê? Ansiedade. Porque se é uma coisa que está difícil para você, que está gerando um incômodo, que está gerando desconforto, e você não consegue lidar com isso, gera dor, gera sofrimento psíquico. Então, a gente precisa entender que é normal a gente ter ansiedade. Eu sou psicóloga. E aí, em alguns momentos, eu tenho ansiedade com algumas coisas. É lógico que se hoje eu for fazer uma defesa em uma especialização, em um doutorado ou qualquer coisa, eu vou estar extremamente ansiosa no dia. E por que não? É normal, a gente precisa entender e aceitar os nossos sentimentos, conhecer quem nós somos. Quanto mais a gente conhece sobre a gente, mais a gente consegue andar neste mundo que a gente vive hoje. Boa. E esse de reconhecer e aceitar não quer dizer desconsiderar, né? Então, eu tô ansioso, ok, é normal. Então, como é que a gente pode se portar em relação a isso? Quais seriam as atitudes nesse processo de aceitação, de forma que esse medo, essa angústia, né, essa sensação que a gente não vai dar conta, que a gente consiga superar isso, sem que isso impacte diretamente nas nossas atividades do dia a dia. Não que, assim, eu acho que o impacto talvez aconteça, mas que seja de uma forma leve. Então, por exemplo, desacelerar um pouco, talvez, né? Sim. A gente pode trazer isso para a prática. A primeira coisa, eu até separei algumas coisas aqui referente a isso, porque eu acho que são coisas que são interessantes. Deixa eu só achar em qual dos papéis eu coloquei, né? Tá. Achei. A primeira coisa, eu acho que assim, é não procrastinar. Porque o que acontece? O que eu vejo? Geralmente, principalmente nesse processo de TCC, processo de conclusão de curso e entrega de trabalho, essas coisas, é uma preparação antecipatória. Às vezes as pessoas não se preparam para este momento. Então, lógico que se você não se prepara para esse momento, chega um momento que a bolha fica cheia, que incha, porque você vai arrastando, você vai arrastando. Chega um momento que você tem que entregar. Então, esse é um dos pontos, é você entender, perceber, por que eu estou deixando para depois? É um ponto também a se pensar. Por que eu estou deixando para depois? É uma insegurança? É um medo? É uma comparação que eu estou fazendo? É porque todo mundo faz? É porque realmente eu estou no meu dia um pouco mais corrido? Então, esse processo de se perceber dentro do processo é extremamente interessante. Ficou redundante, mas é interessante. O processo de se perceber dentro desse processo, que é o processo de você fazer um TCC. Quando você fala assim, hoje tem pessoas aqui que estão nos assistindo, que são pessoas que ou não têm trabalho, ou têm filhos, ou está em casa, mas às vezes tem alguma limitação de internet, ou tem uma dificuldade maior de leitura. Então, se conhecer neste processo é garantir que você vai desenvolver uma estratégia que funciona para você. Isso, verdade. Porque eu não posso chegar aqui e falar assim, ai, Jô, então, lê lá os livros e faz os grifos e vai passando e depois vai... Porque às vezes você não funciona tão bem assim. Às vezes você tem uma rotina intensa. Cada um, é o que eu sempre digo, cada um vai ter o seu ritmo, né? Então, por exemplo, o TCC ele é na fase final da graduação, nos últimos 6 meses, provavelmente. Mas não necessariamente você precisa esperar chegar lá para iniciar esse processo, como você falou, da preparação. E isso envolve também a autorresponsabilidade, né? Então, a gente precisa entender que a gente
tem que fazer o que precisa ser feito também, né? E eu sempre digo uma frase que a vida não vai parar para você fazer o seu TCC. Seria ideal, né? Que você fosse, né, tivesse um afastamento do seu trabalho, que você tivesse uma licença aí da sua casa, dos seus afazeres, dos seus filhos. Mas não, a vida não vai parar. E é assim para todo mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem as mesmas, tem várias responsabilidades envolvidas, não está ali só disponível 100% para se dedicar àquilo, né? Então, é a gente perceber isso e também essa questão de assumir a responsabilidade para si, né? Que você, como você falou, né? Você não se preparou anteriormente, agora você tem duas opções. Ou você, é o que eu sempre digo também aos meus alunos, ou você encara essa fase, né, nesse turbilhão, nesse curto tempo que você tem, porque tem gente que deixa para fazer no último mês, nos 2 últimos meses, e também dá certo, porque tem gente que consegue fazer em 30 dias, mas tem gente que não. Então eu falo, vá no seu ritmo e perceba o seu limite. Então, de repente, você já chegou no seu limite, então talvez seja uma decisão que você precisa tomar de deixar para concluir no próximo semestre. Porque a partir do momento que isso começa a impactar na sua saúde, né, eu acho que já não vale a pena, né? É a frase que eu até separei para fazer uma post essa semana. Viver não cabe no Lattes, né? No currículo Lattes. É muito mais além. Então, não resuma toda a sua vida a um pequeno espaço, né? Uma pequena etapa da sua formação, né? Então, é algo muito maior, não é verdade? Sim. E confiar, né? Confiar nas suas capacidades. Porque o que eu vejo, assim, que as pessoas, às vezes, procrastinam e demoram muito de tomar a decisão de começar a fazer, porque elas estão muito preocupadas em impressionar, estão muito preocupadas em agradar, estão preocupadas em chegar lá e arrasar e detonar, né? E esquece que, assim, se você passou... Eu passei 5 anos, né? É impossível que eu consegui passar os 5 anos da minha vida naquela faculdade e eu não conseguisse entregar um TCC minimamente bom. Então, é você acreditar que toda a sua jornada valeu a pena. É nesse momento que começa você a se valorizar. Não é quando você entra no mercado, não é quando você está numa entrevista de emprego, é quando você lembra de toda a sua jornada dentro da vida acadêmica e você fala assim, poxa, eu aprendi coisas. Eu tenho coisas a falar, eu tenho coisas a expressar. Então, é esse processo de aceitação da sua capacidade, de que você é capaz de fazer aquilo. É você ter pessoas que você vai pedir ajuda. E como a Jo falou, se você sentir que o fardo está um pouco pesado, que você não vai dar conta, que não é o momento, não existe, gente, necessidade de você apertar para caber no lugar onde você não está conseguindo. Porque nada vale a nossa saúde mental. Nada vale. Nada vale. Não vale. Nada vale você desenvolver um transtorno verdadeiro de ansiedade por conta de uma questão que você ainda não está preparado para fazer. Então, a gente precisa entender que a gente tem uma imposição, uma cobrança muito, muito grande, né, do externo. Mas a gente precisa entender que, assim, até onde eu posso ir? O meu limite é esse. Daqui eu não vou conseguir passar. Se eu for passar, eu vou me ferrar. Vai ser difícil para mim. Então, esse processo de se conhecer e se entender é extremamente interessante e importante para você que está terminando a sua vida acadêmica, né? E está começando uma outra vida, e essa vida precisa estar orientada. Às vezes é esse tempo que você precisa até para estruturar melhor e pensar qual é a próxima etapa que você vai fazer na sua vida, né? Verdade. E você tocou num ponto muito importante também sobre a capacidade, né? Você reconhecer as suas capacidades. Então, eu também falo para os meus alunos, para eles relembrarem quantos momentos difíceis você já passou e você já superou. Nesse caso, especificamente na faculdade, né? Eu toco nesse assunto. Aquela disciplina, eu falo isso porque eu passei por isso. Então, aquela disciplina que você achou que nunca iria conseguir concluir e agora você já concluiu. Aquela prova que você achou que iria reprovar
e você passou. Aquele trabalho que você achou que não ia dar conta, que você não ia conseguir apresentar e você tirou uma boa nota. Então, você relembrar essas conquistas para você se autoafirmar, né? Para você relembrar das suas próprias capacidades que você já conseguiu feitos anteriormente e que essa é mais uma fase, né? Então, é mais uma fase dessa jornada. E que se você desempenhar, de colocar, né, sua dedicação, o seu esforço lá, você também vai conseguir. E se alguém já conseguiu, né? Se alguém da sua turma já conseguiu, se alguém anteriormente já conseguiu ser aprovado no TCC, por que não você também? Não é? Sim, com certeza. Tem uma atividade que quem tiver aqui assistindo a live e quiser fazer depois, e se depois quiser fazer e mandar para mim, ou então marcar, pedindo ajuda para dar uma orientação, enfim, sintam-se à vontade. É uma atividade que eu gosto muito de fazer na prática clínica, que é uma linha do tempo. Mas é uma linha do tempo onde você bota de quando eu vou adaptar aqui. De quando você começou a faculdade até esse momento, quantas conquistas você teve? Quantas coisas, como a Jo falou, quantas etapas você conseguiu vencer? Quantas matérias que você achou que você não iria passar, que você passou? Quantas apresentações que você achou que você não ia conseguir fazer e você fez? Quantos trabalhos você fez individual, em grupo, e você conseguiu? O TCC, ele só é para te coroar. Ele não é que ele não seja extremamente importante. Ele é um trabalho extremamente importante. Mas ele não pode chegar como uma carga do que você é. Ele não é o que ele não te diz se você vai ser um bom profissional ou não. Ele é só mais um trabalho robusto, é um trabalho mais denso, é um trabalho que a gente sabe que todos os holofotes, né, estão nesse TCC, mas não minimize a sua jornada por conta desse trabalho, dessa parte aqui, porque é apenas uma parte, como se fosse uma pizza, né? Se você tira uma parte, continua sendo pizza, continua sendo gostosa, continua tendo os sabores que você escolheu, ela continua sendo, só tirou uma etapa. Então, é uma etapa, não é o todo. Porque muitas vezes, Jo, eu sinto que as pessoas se resumem a aquilo, né? Ao momento. Só que quanto mais você relembrar tudo que você percorreu, tudo que você conseguiu construir, isso, inclusive, vai ajudar no seu processo de criação. Isso vai ajudar você no processo de você não entrar nesses picos de ansiedade que eu falei, de você não entrar nessa angústia, nesse estresse tão grande. Porque o estresse, sim, porque é um trabalho, como eu já falei, é um trabalho denso, geralmente a gente deixa mais para os últimos meses, então tem muitas páginas, tem muitas revisões, aí o professor corrige, aí manda voltar, ainda não tá bom, ainda não sei o quê, você precisa ler, eu não lembro, não sei vocês, mas eu li 300 mil artigos, eu tenho até uma foto minha da época do TCC, a minha cama cheia de artigo, de livro, foi uma loucura para eu poder fazer, mas foi muito gostoso no final. Mas eu tinha muita convicção de que eu tinha feito muita coisa. Então, tinha um estresse, sim, tinha ansiedade, sim, mas nada que me desregulasse a ponto de eu ter, como eu li aqui, né? De ter taquicardia. A insônia, ela vai acontecer alguns dias antes, no período, você terminou lá uma parte, precisa da validação do orientador, vai ficar um pouco ansioso, vai ter um pouquinho de dor de barriga. Vai ter tudo. Né? No dia da apresentação, eu vou contar essa historinha aqui, porque eu acho engraçado. No dia da minha apresentação, eu imaginei, né? Eu pedi folga do trabalho que eu já trabalhava, e eu falei assim, não, separei a roupa toda arrumadinha, toda linda. Eu falei assim, vou toda linda, né? Vai ser minha apresentação. Na hora, eu fiquei travada. Eu não conseguia me arrumar. Eu fui, sim... Sabe, hippie? Parecendo uma hippie. Ainda mais a pessoal de humanas, né? O pessoal já disse que é hippie mesmo. Fui que nem o pessoal de humanas. Fui toda hippie, com uma sandalinha rasteira, um vestidinho folgado. Tamanha era... Não conseguia dormir, eu não conseguia comer. Eu saí mais cedo. Tamanha era a minha ansiedade. Então, é normal. Essa parte é normal. Faz parte. Agora, se desregular, se sentir que... Se no dia do TCC, então, no dia de entregar, não vai entregar, porque não tem certeza que tá bom. E começa a sentir sudorese, começa a sentir uma dor que não passa, um ataque cardíaco, um sentimento de impotência. Essas questões, aí a gente começa a
prestar atenção, porque aí você pode estar tendo sim uma crise de ansiedade ou alguma coisa nesse sentido, mas que também não necessariamente você está com um transtorno de ansiedade, né? Às vezes você está com um pico de ansiedade, um momento mais ansioso, mas não necessariamente você desenvolveu um transtorno de ansiedade. Isso é extremamente importante a gente falar, porque hoje se fala muito em ansiedade, tudo que a gente sente, a gente acha que a gente está tendo um transtorno de ansiedade, né? Tanto que chega na clínica, como a gente falando assim, estou com um transtorno de ansiedade. Mas não necessariamente é. Às vezes é um estresse, às vezes é uma questão emocional, às vezes é uma situação dentro de casa, ainda mais com essa questão de pandemia, né? Imagino que não está sendo fácil, né? Isso, verdade. Essa questão que você falou, né, que os alunos acabam resumindo na questão da pizza, né, resumindo Sim. a fatia, né, a pizza completa. Isso é muito real, porque eu recebo muitas mensagens de estudantes que pararam, desistiram do curso, concluíram todas as disciplinas, foram aprovados em todas as matérias, mas não entregaram o trabalho de conclusão de curso, né? A etapa final lá, e travaram ali e desistiram de tudo por conta dessa fatia, né? Que você falou. É importante você fazer essa autoavaliação, que você citou aqui da linha do tempo, para você lembrar o quanto você é capaz e que a sua jornada não vai se resumir àquilo, né? Então, você não pode deixar isso te travar. Eu fiz uma mentoria na semana passada, no individual, que a mentorada ela falou assim, é porque quando chega na hora de enviar o trabalho, o trabalho dela está praticamente pronto, ela já está há quase 2 anos só nessa etapa, repetindo e não conseguindo concluir. E ela falou que quando chega na hora de enviar, ela trava, porque ela fica achando que aquele trabalho nunca tá bom. Então, se você nunca enviar, você nunca vai saber realmente se tá bom. De repente, o teu trabalho, né, o teu texto, escrever uma página, escrever um parágrafo, sei lá, escrever a tua introdução, e você fica achando que não tá bom, mas você nunca enviou para avaliação, para alguém te dar um retorno realmente, se aquilo tá no caminho certo ou não. E a gente a gente não consegue desenvolver em algo se a gente não praticar, né? Então, se você nunca escreve um parágrafo porque você acha que não vai ficar bom, você nem escreveu, então você nunca vai desenvolver, né? E uma das coisas que eu falo se você fala que vai conseguir ou se você fala que não vai conseguir, das duas formas você tá certo, né? Porque começa aqui, né? Tudo começa aqui na mente. Então, as autoafirmações, elas também são importantes, né? Exatamente. E isso que você falou é interessante, né? Ela toda vez que ela vai enviar, ela acha que não tá bom e tudo mais. Aí eu vou ser um pouco psicóloga aqui, né? E vou perguntar assim, tá, mas ela tem medo de enviar por quê de verdade? Será se é só a questão de o trabalho não tá bom? Ou se ela sabe que ela vai enviar e ali é um ciclo que ela vai virar e que talvez aquilo ali traga algum tipo de resultado para a vida dela e faça com que ela mude alguma situação na vida dela que ainda ela não está preparada para mudar. Então, esses são questionamentos que eu faria na prática clínica. Mas em relação a essa questão do tipo, gente, a única forma da gente saber se a gente está bem ou se a gente está mal em qualquer coisa na vida é a gente se permitindo. Eu não sei em que momento da vida humana colocaram uma pressão tão grande que as pessoas começaram a ter medo de errar. Mas a gente só acerta depois que a gente erra, na maioria das vezes. A gente precisa experimentar. E aí eu posso pegar teu exemplo da sua própria vida acadêmica. Todas as provas que você fez, você entregou sem o mínimo de certeza se você tinha acertado ou se você tinha errado. Mas com o conhecimento que você adquiriu ao longo dos seus estudos. O TCC é basicamente, vamos deixar assim para ficar mais calmo, né, para a gente tirar o peso, o TCC é basicamente isso. É você pegar tudo que você estudou e compilar isso. Escrever uma boa tese, desenvolver um bom artigo, fazer uma boa pesquisa e entregar. Existe um professor, pelo menos eu acho que ainda é assim, mas sempre existiu um professor que é um orientador, que é uma pessoa que, na minha faculdade, eu escolhi o meu orientador. Que é uma pessoa, geralmente um professor que você confia, um professor que você tem mais
acesso, com uma pessoa que você gosta. Então, qual é o sentido de você não deixar essa pessoa que você escolheu, que você confia, que você sabe que tem um trabalho bom e que vai te ajudar, te ajudar? Uhum. É um ponto a se refletir, que a gente precisa se experimentar. E perceba o seguinte, se você tem dificuldade hoje de entregar esse TCC para uma pessoa que você confia, uma pessoa que você tem acesso, uma pessoa que é companheira sua, vamos dizer assim, como é que vai ser, então, num trabalho seu, quando você precisa enviar um relatório? Né? É você se desafiar. Sim, se é uma coisa que você pode falar assim, Thali, eu não sei por que eu faço isso. Não tenho noção do porquê que eu faço isso. Terapia. Para você entender o porquê que você tem tanto medo, tanto receio, o que é que está fazendo com que você tenha tanta falta de confiança no seu trabalho, a ponto de você não conseguir colocar ele para que seja feita uma avaliação. Ainda não vai ser o veredito final, né? É uma avaliação. Uhum. Se é uma coisa que você tá com a dificuldade por medo, não se permita o medo. Se é uma coisa que não, tá? É só um medinho, uma coisa assim que eu não sei se tá bom, se permita descobrir se tá bom. Quanto mais rápido você se permitir, mais rápido você vai conseguir saber se tá bom ou se não tá bom e você vai corrigir. E você não vai deixar para o último momento. Não vai deixar lá para o final nos 45 do segundo tempo. Porque é isso que faz, isso que gera ainda mais medo, mais ansiedade, mais dificuldade. E geralmente o que empata você de fazer um trabalho bem feito. Porque quando você faz com muita ansiedade, geralmente a gente não dá o nosso melhor, né? Porque a gente está com muito mais medo do que fazendo aquilo que a gente realmente quer pra gente. Verdade. E a Selma colocou aqui, né? Costumamos encarar o TCC como um monstro. Na verdade, eu acho que foi criada essa cultura, né, das universidades e até hoje ela continua se propagando. Tanto que eu tento trazer aqui na página, né, uma forma mais leve de você encarar essa jornada. E eu sempre falo que as pessoas, a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, né? O novo, né, o desconhecido, ele gera medo. Então, esse é o medo normal, né? Como você até comentou aqui no início. Então, a partir do momento que você passa a conhecer o como fazer, o que você deve fazer e por que você está fazendo aquilo, né? Esse medo, essa teoria que o TCC é um monstro ou que é muito difícil, vai sendo diluída, né? Então, realmente, vocês precisam buscar, né, orientação adequada. Eu falo que é como um GPS, né? Se você quer chegar a um determinado lugar, existem várias formas de você chegar. Você pode ir de carro, você pode ir de avião, você pode ir de bicicleta, pode ir andando, enfim. Existem vários caminhos para você chegar num determinado destino, né? Mas o GPS, essa ajuda, essa orientação, vai te falar o caminho mais fácil ou mais rápido, né? Vai te dar uma orientação maior. Então, essa orientação é muito importante. Não queira fazer sozinho. E quando a gente fala de orientação, não necessariamente é só o seu professor, porque como a Thali falou, ela escolheu o orientador dela, mas nem todas as faculdades hoje são assim. Algumas faculdades põe o orientador, às vezes é uma pessoa que o aluno não tem tanta afinidade. Então, a gente precisa normalizar o pedido de ajuda. Aprendam a buscar ajuda. E a ajuda não necessariamente é só daquele professor. Talvez é um amigo, um colega que já passou por essa fase, né? A ajuda, hoje com acesso, né, no meio digital, né, o nosso canal do YouTube, enfim, aqui no Instagram, você pode ter várias formas de estar acessando essas informações que vão tirar esse medo de você, de que não é algo monstruoso, que não é algo, né, impossível. Que não precisa ser dessa forma. E dentre as coisas que você falou, né, de fazer terapia, qual que é o momento, né, de procurar esse tipo de ajuda, Thali, né? E onde é que a gente pode procurar? Sim. No momento de fazer terapia, no momento que você sente que você não está conseguindo dar conta sozinho daquilo que está te angustiando. E principalmente no início. Então,
Então, assim, se você já tem um medo muito grande, se você já não se sente capaz há muito tempo, se você tem uma angústia, se você não consegue explicar os seus sentimentos, se você tem uma dificuldade um pouco maior de se concentrar, tá? Se tem dificuldade de se concentrar, tá? Tem dificuldade de fazer as atividades que tem que fazer, é o momento de você entrar em contato, pelo menos, com o psicólogo e conversar. Eu sempre digo assim, psicólogo não morde. E com igual o TCC, nós não somos monstros. Quem busca psicólogo não é pessoas que... Não são pessoas, na verdade, que tem algum tipo de transtorno mental, ou que é louca, ou que é fraca, ou que tem alguma coisa nesse sentido, né? Isso também foi uma coisa que foi arrastada durante muito tempo. E as pessoas acreditam que só pode buscar o psicólogo quando a pessoa está lá já sem conseguir passar no TCC. Vamos dizer assim, não consigo passar no TCC de jeito nenhum, agora é do psicólogo. Eu prefiro que você busque um psicólogo quando você começar a entender que existe uma dificuldade e que você não está conseguindo lidar com ela da melhor forma possível. Fazer um processo curtinho, né? Porque no caso é uma psicoterapia breve para uma determinada questão, para te ajudar a lidar com as suas emoções, com as suas ansiedades, com as suas dificuldades, de fazer com que flua melhor o processo. Então, assim, os psicólogos hoje, a maioria, tem a possibilidade de você marcar um horário, conversar, entender um pouquinho, falar a sua demanda, pelo menos é assim que eu converso, assim que eu faço, entender qual é a demanda, e ele vai te ajudar e vai te orientar, e vocês podem começar um processo terapêutico lindo e maravilhoso, que vai te ajudar tanto, não só no seu TCC, como na vida, né? Porque o processo terapêutico, eu acho que ele é para a vida. Tá, onde é que eu posso encontrar? Hoje você pode encontrar online, né? Tem as abordagens, sim, né? Cada psicólogo tem uma abordagem, então entenda, converse com esse psicólogo, se for do seu interesse, busque saber um pouco sobre as principais teorias, que é a teoria cognitivo-comportamental, é a comportamental, tem a psicanalista, tem a Gestalt. Então, assim, tem várias abordagens, mas minimamente tente entender qual delas talvez faça mais sentido para você neste momento. Converse com esse psicólogo, pergunte a ele como é que ele vai te ajudar nessa questão especificamente que você precisa. E tem também a questão de orientação gratuita, né? Eu sei que tem alguns, agora com a pandemia principalmente, que nós psicólogos tivemos o aval, 100% de aval para poder atender online. Então, você pode buscar, sim, tem grupos que podem ajudar, tem psicólogos que estão atendendo online, que não estão cobrando, ou que estão cobrando um preço mais acessível, um valor social. Então, gente, possibilidades de ajuda e possibilidades de você fazer algo para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento, para você lidar com suas angústias, elas existem. Se você procurar direitinho, se der essa oportunidade, com certeza vai te ajudar, não só nesse momento, mas vai te preparar também para um próximo momento, né? Que é o início aí da vida profissional. Que a maioria, né, entra depois que sai da faculdade. É verdade. Tem também, eu sou professora do Instituto Federal e eu sei que nas instituições federais, tanto nas universidades federais quanto nos institutos, tem também grupos, né, de profissionais, né? Então tem os setores lá que fazem esse atendimento diretamente para alunos, né, direcionado para alunos. Então é importante também você identificar na sua instituição de ensino se existe esse programa, né, de acompanhamento psicológico e é interessante você ir atrás para você participar, né? Você normalmente é de forma gratuita. E também nas faculdades particulares, eu sei que tem as clínicas escolas, né? Onde os próprios alunos, com orientação dos professores, então os alunos da parte de psicologia, e, enfim, tem vários outros atendimentos, eles dão um atendimento também gratuito, às vezes ou com uma taxa bem mínima, para os alunos da instituição ou para alguns membros, né, da sociedade geral. Então, sim. É importante você ir atrás, como a Natália falou, né? Vá atrás, porque as possibilidades tem bastante, né? Tem. Hoje em dia, a psicoterapia, como quem fez aqui, acho que foi a
a Selma, né, falou assim, que a gente tem que normalizar a terapia. Verdade, a gente tem que normalizar, a terapia tem que ser normalizada, a gente tem que entender que nós não vamos conseguir toda a vida sozinho, a gente precisa aprender a pedir ajuda. O que eu falei lá atrás, quando a gente caía e a gente se machucava, e as pessoas, os adultos, né, diziam pra gente ser forte, pra gente não chorar, é uma coisa que muitas vezes ajuda a gente, sim, a lidar com a vida, né, e com os momentos difíceis que a gente encara, mas também que nos deixam muito presos dentro da gente, a gente poder expor as nossas questões, a gente poder falar sobre o que a gente sente, faz uma diferença tremenda na nossa vida. E eu até fiz um post hoje falando exatamente sobre isso, né? Não é besteira ser importante para você. Então, não é besteira nada que você fala se aquilo é importante para você, se aquilo está te machucando, se aquilo está te gerando algum tipo de angústia. Pode parecer que para qualquer pessoa, você ir para terapia porque você não está conseguindo fazer o seu TCC é besteira. Mas se está te incomodando, não é besteira. Legal, importante essa observação, né? A Rai está comentando aqui. A Rai, ela é minha aluna. Ai, que ótimo. Ela falou aqui, né, que quanto antes melhor, né? Que ela desde março do ano passado estava com sintomas e achou que conseguia controlar sozinha e só procurou o psicólogo, né, quando teve um pico de crises severas, uma atrás da outra. E aí, é como você falou, né? O início para você ir buscar ajuda é a partir do momento que você não se sente bem com aquela situação, né? Porque geralmente, quando você, assim, geralmente você apresenta um pico de estresse, que é diante de uma situação. Desse pico de estresse, geralmente vem o transtorno de ansiedade, né? Que aí vem a ansiedade, um ataque, alguma coisa, uma fobia social, você começa a não querer ir para os lugares, você começa a se sentir incomodado com toda a situação, e aí o que acontece? Você pode, a partir disso, desenvolver algum tipo de depressão, né? Então, é por isso que a gente fala que é extremamente importante, porque uma coisa, às vezes, vai puxando a outra, porque você vai, é como se você tivesse, você tá vendo, você tá no poço e você vai descendo, à medida que você não busca ajuda, que você vai tentando lidar sozinha, só que nós, seres humanos, a gente tem as nossas fraquezas, a gente tem nossas vulnerabilidades. E é difícil a gente lidar com as questões sozinhos. Então, se a gente se prevenir, se a gente buscar ajuda no início, a gente pode evitar tanta coisa, né? A psicologia ela pode ser preventiva também, ela não precisa ser só da pessoa adoecida. Verdade. Deixa eu ver se o pessoal tem perguntas, gente. Coloca aqui se você tiver alguma pergunta em relação ao tema para lhe ajudar. Tá, tem algum ponto específico que você queria trazer para a gente? Eu não toquei aqui aí nos seus escritos. Não, acho que eu consegui falar um pouco sobre tudo. Na verdade, eu coloquei aqui só a questão das redes sociais, que muitas vezes as redes sociais, o mundo digital, quando eu me formei, ainda não tinha tudo isso. Então, não era mais uma distração. Então, é um ponto também a vocês ficarem atentos, porque eu sei que o mundo digital, as mídias digitais, tudo isso aqui também tira muito da nossa atenção, desvia muito. Existe um estudo que chama Google Effects, que é exatamente quando você fica muito preso ao tudo que vem do Google. E isso está dando bug na nossa memória. Ou seja, a gente está tendo dificuldade de guardar informações, porque é como se a gente tivesse uma memória externa. Então, a gente acaba não incorporando informações e não guardando e retendo informações, porque a gente sabe que está tudo ali muito simples na palma da nossa mão. Então, a gente precisa ficar muito atento a esses movimentos também, que as redes sociais, que o mundo digital traz para a gente, e que muitas vezes ajuda, mas também algumas vezes atrapalha. Então, a gente ter essa dose e esse equilíbrio no uso, principalmente quando a gente está criando coisas que são extremamente importantes para a gente. Então, acho que é uma dica também, porque muitas vezes você está com ansiedade ou você está com algum estresse, alguma coisa nesse sentido, porque você talvez não está manejando muito bem também as questões aí do uso das redes, né? Tanto no processo de aprendizado como no processo criativo.
Boa observação essa questão, né, das redes sociais. Porque, na verdade, é um ciclo, né? Então, você já está ansioso, aí você vai ali naquele loop infinito das redes sociais e aquilo te gera mais ansiedade, que faz você passar mais tempo ali e não acaba, né? Então, você perceber também essa moderação no uso das redes sociais, porque além de tirar tempo de você fazer as coisas importantes que você precisa fazer, tem também essa questão do excesso de informação que você fica recebendo ali, né? Então, a informação de várias áreas, de várias formas de conhecimento ali, Sim, entretenimento e tal. E aquilo ali também vai trazendo um cansaço mental, né? Não, como você falou, não vai absorvendo também as informações que são relevantes, importantes, e você talvez está deixando de fazer coisas importantes para a sua vida, para a sua jornada acadêmica, para a sua carreira, enfim. E tá ali preso nessa questão das redes sociais, né? É um ponto bastante sim. importante. Sim, e também tem a questão da comparação, né? Porque nas redes sociais também tem essa questão de você se comparar muito com o outro. Então, a ansiedade ela é uma previsão muito forte de futuro. Então, tem aquela coisa, mas fulano se formou, fulano já passou, já está formado, já conseguiu emprego. Então, você tem que fazer seu TCC, mas você já está pensando que você vai ter dificuldade, que você precisa entrar na faculdade, no mercado de trabalho, precisa fazer entrevista. Então, a gente precisa me focar muito no momento agora, deixar as redes sociais não como vilã, mas a gente saber administrar, como você mesmo falou, gostei do jeito que você falou, parece bem acadêmico, né? Moderar. Fazer a moderação, lembrei do tempo da faculdade. Fazer a moderação dessas redes de uma forma muito inteligente, para que ela seja Potencializador. é isso aí, para que ele seja isso aí que eu não vou conseguir falar, e não seja um mecanismo de te tirar de foco, de fazer com que você procrastine, com que você se sinta menor do que você é, e assim sucessivamente, né? Que a gente ainda tem esse adendo aí de redes sociais. Verdade. A Bruna perguntou, né, qual é o momento de começar o TCC? Então, normalmente eu indico que você comece faltando um ano para você entregar seu trabalho. Então, tem cursos, né, que você tem 8 períodos e você tem que entregar no oitavo, mas tem curso que tem que entregar no sétimo. Depende, vai depender da faculdade, da sua instituição, né, do seu curso. Mas o ideal é você iniciar faltando um ano para você entregar. Porque aí você pode fazer todo um planejamento de forma tranquila, né? Você pode se preparar e ter esse tempo disponível para você perceber que em algum momento você vai desacelerar um pouco, em outro momento você vai dar uma carga maior, né? Você ter tempo livre para os altos e baixos que uma pesquisa envolve, né? Que um trabalho de conclusão de curso envolve. De repente você escolheu fazer de uma forma mais no percurso, né? Ele te leva para outro direcionamento. Então, quando você tem tempo suficiente para isso, né? O quanto antes você começar, o ideal não é começar no início do curso, porque você ainda não teve o contato com as disciplinas técnicas do seu curso. Mas faltando um ano para finalizar o seu trabalho, é um bom momento para você iniciar com tranquilidade. Isso também não quer dizer que quem já está aí com faltando 3, 4 meses para entregar, não consiga, né? Então, eu tenho alunos que conseguem, que finalizaram em 20 dias, em 15 dias. Mas isso como eu falei, é individual. Então, a gente não pode se comparar, né? Vai depender de vários fatores, né? Do seu tempo disponível, né? Enfim, da orientação que você está tendo e etc. Né? Então, essa questão do tempo aí fica. Não é um padrão, você tem que fazer nesse período de tempo, mas seria o ideal. Né? Uhum. Tem mais pergunta aqui? O Aldeão falou que o grupo dele desistiu de apresentar o trabalho com medo da banca e ele está num pico de autofrustração e ansiedade porque os colegas dele desistiram. E aí, tá? É,
Eu não sei como é que é muito essa questão agora, né? Mas assim, não sei se tem a possibilidade, se você, o seu trio desistiu, você desse trio, você também foi um dos que toparam desistir, ou você estava disposto a arriscar e fazer a apresentação? Porque se você está do grupo, você foi a pessoa que quer arriscar, eu acho que não sei, aí eu acho que a Jo pode até orientar melhor, porque eu não sou do meio acadêmico, mas você falar que você quer apresentar o trabalho, você, né, se colocar à disposição de apresentar o trabalho e você receber sua nota, e os seus amigos que não estão se sentindo preparados, no momento que eles se sentirem mais preparados, eles fazem essa apresentação. Se você não está nesse bolo aí, se você também está junto com... Você está nesse momento também de medo, de apresentação, olha, vocês já tiveram trabalho de fazer. Significa que vocês já estão para fazer a defesa. Faz. Sim, assim, vai e faz. Vai e se permite. Vai e mostra o que vocês fizeram. Porque eu acho que é um trabalho que vocês tiveram. Então, não vale a pena vocês colocarem isso na gaveta por medo. O máximo que pode acontecer, eu não sei como é agora, mas assim, na minha época, ainda tinha você apresentava, você poderia tirar uma nota baixa e alguém dava alguma orientação para você acrescentar e melhorar. Então, assim, não precisa você ter medo. Precisa ter medo, assim, de ter feito um trabalho danado, porque a gente sabe que não é fácil, para ninguém ver, para ninguém validar, para ninguém orientar, para ninguém nem te dizer o que você precisa melhorar. Verdade, já chegou tão perto, né? Então, é isso que ela falou, né? Essa questão, vai lá e apresenta. Se for possível, né? Você vai verificar com a sua instituição. Se é possível você apresentar só, você vai retratar os problemas que o seu grupo teve, o seu trio teve. Você fala, não, você não pode ficar dependendo, a instituição não pode fazer você depender do grupo. Se você tiver que apresentar só, você vai lá e apresenta só. Então, faz a sua parte, garante a sua nota e finaliza essa etapa de uma vez por todas. Não fica dependendo do grupo, né? Claro que tem algumas instituições que exigem que o trabalho seja em grupo, mas de forma, se você conversar com a banca ou com os professores responsáveis, não sei, você falou que está sem orientador, mas precisa conversar. Como é que fica a minha situação? Meus amigos não querem apresentar, mas eu preciso apresentar. Você precisa se formar, você quer apresentar. Então, toma essa iniciativa e vai. Porque, como a Thali falou, o máximo que pode acontecer, gente, não é nenhuma fatalidade se você apresentar um trabalho ruim. Eu tenho alunos que chegam para mim que já vieram reprovados, porque tentaram uma vez sozinhos, sem orientação adequada, etc., e reprovaram, só que não desistiram. Estão aqui de novo e vão tentar dessa vez de uma outra forma, com uma outra metodologia, com uma orientação mais próxima, né? E aí a gente, né, entende que isso vai favorecer a aprovação. Mas o máximo que pode acontecer é você reprovar, obviamente. Ninguém não quer reprovar numa disciplina e tal, mas você não vai perder a vida. Então, vai lá e tenta. Claro, você não vai apresentar um TCC se ele não tiver sido validado antes. Então, pede ajuda de orientação e tal, porque você não vai lá para a linha de frente sozinho. Então, quando o orientador valida, vai lá e apresenta, porque você está com a validação desse orientador, né? O máximo que pode acontecer é dar errado e você ter que repetir a disciplina. Ninguém quer, mas não é uma fatalidade. É só mais uma etapa que você vai ter que ajustar, né? Consertar. Sim. E veja como uma possibilidade de você refinar algo que você trabalhou bastante, né? Então, eu vejo que a gente não precisa ter... existe um... Tem até no meu Instagram, depois quem quiser ver, ou então eu posso até compartilhar, pedir para a Jo compartilhar no stories dela, enfim, que é uma carta ao medo, que eu tirei de um livro e eu coloquei, tá lá no meu Instagram. E essa carta, para mim, ela é sensacional, porque ela fala assim, o medo, ele vai estar sempre presente na nossa vida, porque, como eu já expliquei, ele é da nossa estrutura, desde os nossos primitivos que a gente tem o medo. Mas você pode fazer uma jornada com medo. Então, assim, a carta, ela fala assim, que o medo, ele vai no banco do carona, mas quem dirige sou eu. Então, você vai fazer sua apresentação, você vai fazer sua apresentação.
O medo, ele vai estar ali do seu ladinho, de mãos dadas com você, mas você vai fazer, porque quem dirige é você. Ele faz parte de você. Ele não é você. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito em sessão, né? Nós não somos o nosso medo. O medo, ele é um sentimento, mas você não é o seu sentimento. Então, aprenda a descolar desse sentimento para que você possa seguir com a sua vida. E vai com medo mesmo, né? Vai com medo. Bota ele no banco do carona e segue a sua jornada e vai. E se derrapar, levanta e segue. Só segue, porque a vida da gente, a gente só vai conquistar coisas se a gente seguir. Se a gente ficar o tempo inteiro preso ao que pode acontecer, ao e se. Sem nem tentar, né? A gente não consegue. O Matheus perguntou aqui, dicas para diminuir o sentimento de insuficiência e incapacidade na hora de produzir, né? Na hora de eu acho que essa questão de você da produção é prática. E da autossuficiência é autoconhecimento. Aí é você, se tá ali, não posso fazer uma terapia agora, e mil coisas. Tudo bem, a gente sabe que às vezes não é nem o momento das pessoas. Mas busque pelo menos fazer. É porque eu acho que tá lá na frente, não tá aqui. Mas depois eu tenho uns materiais que eu sempre fico aqui passando para o pessoal. Mas tem um caderninho que é chamado Caderninho da Autoestima. Ele é super baratinho, tem na Amazon. E, Itália, não posso fazer terapia agora, não há, enfim. Busque exercícios que vão te ajudar a elevar a sua autoestima, trabalhar a sua autoconfiança. Faça esse roadmap, né? Que é como eu chamo, e aqui essa listinha, né? Do tipo, olha, o que é que eu fiz, o que é que eu conquistei, quais foram as coisas que eu fui conquistando ao longo da minha vida, por mais jovem que você seja, que você passou na faculdade, você passou nas matérias que você tinha para passar, você aprendeu coisas que você achou que você não iria aprender. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade de psicologia, o primeiro dia que a minha primeira matéria foi epistemologia, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu não sei nem, não sabia nem o que era aquela palavra. Eu saí desesperada. O professor falava, eu fingia que estava entendendo tudo, não estava entendendo nada. Né? Então, assim, e quando eu cheguei no meu TCC, eu estava falando sobre fusão e aquisição de empresas. Então, olha quanto eu aprendi, né? Olha quanto eu me envolvi, olha quanto eu me dediquei. Então, esse é um processo que você pode fazer, Matheus, de você olhar para a tua jornada acadêmica e perceber o quanto você construiu, o quanto você aprendeu. Se isso ainda não for suficiente, se isso ainda estiver te incomodando muito, busque uma ajuda profissional. Se você não pode buscar uma ajuda profissional, busque formas, né? Na internet tem muita coisa legal, tem vídeos no YouTube, tem materiais de apoio que você pode acessar para você trabalhar esse autoconhecimento. E em relação à produção, é prática. Quanto mais você tiver confiança em você também, melhor você vai se sentir produzindo, né? Isso, passo a passo, né? Na verdade, às vezes, muito o medo é pelo não saber como fazer, né? Você não teve acesso a essas informações, né? Ao passo a passo, né? Lá no meu canal do YouTube também tem bastante. Então, por onde começar? Né? Então, começa vendo o vídeo lá no TCC Academy, por onde começar, depois vamos definir os objetivos. Então, passo a passo, você ir avançando partes do seu trabalho, vai te mostrando que você tem capacidade, né? Tirando esse sentimento de insuficiência, de incapacidade, certo? Então, é muito importante. Isso. Tem mais perguntinhas aí que eu fui me perdendo. Não, Subiram muito. Não tem mais perguntas. Não, teve uma menina que eu acho que eu vi, que ela falou aqui, acho que eu estava lendo para dar uma sugestão para ela, que eu vi que ela estava desde o início da live. Ai, não estou conseguindo, peraí, gente. Eu vi qual é o seu Instagram, já colocou aqui. Foi uma antes dessa, deixa eu ver. Acho. Ela colocou assim, eu estou no 7º semestre de 10.
mas já me sinto ansiosa e com medo de falhar, né? Foi essa a pergunta que ela falou. Olha, você tem tempo, então começa a se programar, como a Jo falou. Começa a se programar, começa a pensar no seu tema, começa a se organizar, separar o que você tem que fazer. Entender que você vai estar nesse processo, que vai ter um medinho, que vai ter uma ansiedade, mas assim, quanto mais você tiver preparada, quanto mais você se organizar em relação a isso, vai diminuir a chance de você chegar lá no final muito ansiosa, com muita coisa para fazer. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. E aí você não vai ter medo do que falar, você vai ter medo da situação. E aí a gente já melhora isso. Porque quando a gente tem medo só da situação, mas a gente tem muita propriedade naquilo que a gente vai falar, a gente já chega um pouquinho mais tranquilo. Então se preparem para você ter o conhecimento e o conteúdo na ponta da língua. E depois, quando você estiver mais perto, você também pode trabalhar um pouquinho essa questão da ansiedade. Tem lá no meu perfil também, eu coloquei, tem 2 materiais de ansiedade, que é 2 técnicas de ansiedade. Um é bem legal, bem jovem, que é um peixinho, que vocês podem fazer, que é uma técnica de respiração, mas é mais lúdica. E tem uma outra que é mais adultinha, né? Que também é uma técnica de respiração que eu utilizo com os meus pacientes, com as minhas clientes, que estão com questão de ansiedade, estresse, burnout, enfim. Ah, legal, então. Gente, tire um print aí, vamos fazer uma pose aqui para o pessoal tirar um print e remarcar a gente lá. Deixa eu tirar aqui os comentários. Deixa eu ver aqui, porque eu mexi aqui na tela e aí eu não tô me vendo inteira. Já tô me vendo Agora inteira. tá vendo? Pronto. Vai, tira print. Pronto. Marca a gente lá, marca tcc.academy, marca thalitavilasboas.pc. Aí a gente vai estar repostando. Vou estar repostando o material que a Thali citou aqui na live, nos stories, mas também não esqueçam de ir lá no perfil dela consultar esse material, certo? Obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado o convite, Thali. Pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. Vou deixar a palavra aí da Thali. E foi um prazer, eu adorei estar aqui com vocês. Tem os materiais, eu vou passar para a Jo também para ela repostar para vocês. E assim, fiquem tranquilos, é um processo lindo, aproveitem esse processo. Vocês vão, quando passar essa etapa, vocês vão ter a mesma sensação que eu acho que eu tô tendo agora, que é de lembrar todo o processo, como foi tudo isso. Então, cuidem desse processo, não deixe que a ansiedade, que o medo, que a angústia tire a beleza da sua história, né? Porque isso faz parte da sua história. Então, curta esse momento, traga com leveza, com felicidade, com orgulho do que você está construindo até agora. Sucesso para vocês. Se tiverem dúvidas, podem mandar no direct. Qualquer coisa que vocês precisem de orientação, dica, direcionamento para alguma coisa, vocês podem contar comigo, tá bom? Jo, muito obrigada pelo convite, adorei. Obrigada também, adorei esse bate-papo aqui. Espero que o pessoal tenha gostado bastante também. E como a Thali falou, né? Aproveitem a jornada, né? De uma forma mais leve possível. E no final vai valer a pena, né? A aprovação vem para quem não desiste. No final, você vai relembrar de todo esse processo que você passou. Você vai lembrar com orgulho de ter passado e de ter conseguido alcançar isso, tá bom? Tira um print aí, marca a gente lá, posta nos stories o print, marca a gente, coloca lá uma frase que fez sentido para você nessa live de hoje, tá? E a gente vai adorar compartilhar. A live vai ficar salva. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aqui embaixo nos comentários da live, quando a gente postar, ou também nos nossos directs, né, Thali, também, né? Isso. Obrigada, gente. Boa noite, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Beijo, tá? Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, meninas.